Então, na semana passada a gente fez Judy, né, com aquele exemplar desempenho da Renée Zellweger, um filme muito mais simples, de unidade de ação. Judy só não está em uma das cenas, né? E a gente começou falando da média de cenas que tem um longa-metragem, para quem nunca passou por essa experiência de escrever um longa padrão, né, que fica ali entre 1h10 e 1h40, que é a minutagem mais padrão. A gente tem entre 40 e até 70, 75 cenas, ainda se considera média. Em geral, fica ali entre 40 a 60, 40 a 65. Eu pedi, a Viviane já encontrou o roteiro, pedi também para a Grace, na decupagem que elas fizeram comigo, elas encontraram ali 61 cenas, né? Então está totalmente na régua. Apesar de ser um filme mais longo, ele está ali na medida de um padrão de um longa comercial. E eu acho que a primeira coisa para a gente começar a pensar junto, até para quem não tem tido aula comigo há mais tempo, não sei quanto vocês que estão comigo agora vão reter essa informação de memória. Quando a gente fala que um filme pertence, ou uma série pertence a um determinado gênero, isso significa que a gente sabe como aquela narrativa vai acabar. Então, ter essa especulação totalmente falaciosa aí de alguns livros mais baratos, né? Menos consistentes, eu diria, que coloca essa questão de uma forma totalmente oblíqua, quando ela é muito reta. Alguns falam assim: nunca comece a escrever a sua história se você não souber o fim do que você quer escrever, o fim dela, o fim da história. Quando, na verdade, o conceito de gênero já conceitua isso de uma forma muito mais simples, muito mais reta, como eu disse, provando o seguinte: quando você escolhe o gênero, você já escolheu o final. E é daí que eu quero puxar a leitura do filme Entre Facas e Segredos, que é o filme de hoje, né, que Knives Out. Não sei se vocês tiveram tempo aí de dar uma olhada, se decuparam também de uma semana para cá, ou já viram lá atrás. Mas o principal é entender que Entre Facas e Segredos é um filme que trabalha com dois gêneros. Então, ele é uma história de detetive, né? Ele é esse murder mystery aí que está aí na tela, e ele é um melodrama, ele é um rags to riches, que é aquela história dos andrajos para a riqueza. Bom, o óbvio já está dado, né? A gente começa na primeira fábula, a gente já começa no setup, a gente não começa na fábula de apresentação, a gente começa da segunda fábula para frente, o que é uma constante em filme de detetive. Foi uma coisa que o Hitchcock trouxe na época dele, ele eliminou o primeiro ato e já entrava direto no segundo ato, ou com a presença do cadáver, ou com o assassinato ele mesmo sendo testemunhado pela audiência. Então, voltando à questão do gênero, para a gente não errar essa conta aí quando a gente estiver fazendo nossas escolhas para os projetos, quando você escolhe o gênero na narrativa clássica, não é? Quando na narrativa clássica você diz o meu gênero é uma detective story, é uma história de assassinato, a gente sabe que a última fábula, que a conclusão da história é com a descoberta do assassinato. Então não tem nada dessa história que você não pode começar se você não souber o final. Não. Quando você escolhe o gênero, o final é dado. Volto a dizer, se você estiver na narrativa clássica. Então, confirmando o que a gente tem, a gente já sabe o final deste filme, porque ele é uma detective story, então a última fábula vai ser o detetive fazendo a revelação de quem matou, com toda aquela prosopopeia do detetive brilhante que liga os fatos no final, em que tudo faz sentido. E aí alguém fala assim, bom, mas é uma narrativa de sobreposição de gêneros. O nosso Ryan Johnson, né, que é diretor
e roteirista do filme, ele trabalhou também com melodrama. E aí ele paga, na última fábula, na fábula de conclusão, na battle scene, a história de quem matou, que é aquele Ransom, né, que é o playboy ali da família, fechou o gênero detective story e, no epílogo, ele fecha o melodrama, o Rags to Riches, porque a gente tem um plano bastante simbólico, que a gente até vai mostrar aí daqui a pouco, com a nossa protagonista Marta Cabreira no plano de cima da casa, enquanto a família inteira está ali embaixo, ela acaba por cima, acaba dona da casa, e com isso a gente fecha o segundo gênero, que é o melodrama. Então essa é a primeira dica, a primeira coisa realmente relevante do ponto de vista estrutural para a gente começar o debate é: se eu sei qual é o gênero ou quais os gêneros, eu já sei como vai acabar, e tira essa argumentação falaciosa de que você tem que saber, como se você fosse um mago, um mágico antes, como é que você vai finalizar a sua história. Aí, certamente, as mentes mais inquietas devem estar pensando assim: Zé, e quando a gente trabalha com um gênero, num estilo narrativo, em que a gente não vai até o final da conclusão do gênero, a gente pode ter uma detective story em que ninguém descobriu o assassino e aquilo acabou aberto, não acabou fechado. A resposta óbvia é: esse é o caminho da narrativa moderna, de final aberto, que não precisa pagar o gênero na sua concretude. É o que a gente chama de uma denegação do gênero. O gênero é evocado. Essa aula aqui, terça-feira, outro dia. O pessoal de terça-feira que está comigo aí aqui em São Paulo vai lembrar. Essa denegação do gênero é quando você evoca para atrair a expectativa do público. E é isso que a narrativa moderna vai fazer de uma forma decisiva do final do século XVIII para cá, que é desarrumar a linearidade do primeiro campo, e aí está também incluído a questão do gênero. Né? Então, no segundo campo, na narrativa moderna, o gênero é evocado para que eu não conclua com a expectativa que o público vai ter em cima daquele gênero consolidado, consagrado dentro da narrativa. Ponto. Certo? Bom, então o aspecto plot-driven está dado dentro do filme, certo? Dificilmente eu encontrei um filme dentro da premiação do Oscar, eu já acompanho isso há muitos anos, né? Vejo todo ano, e para quem já me acompanha há muito tempo, eu sempre passando um screening coletivo dos filmes do Oscar. A gente vê e ainda é conservadora, na maioria dos casos, a gente tem uma estrutura de arquiplot para a maioria dos filmes que são selecionados ali para nomeação. O que a gente tem tido de inovação é uma presença mais forte do cinema independente, fazendo um híbrido entre o primeiro campo e o segundo. Eu até fiz esse comentário na aula passada do Jury, que ela tem um desfecho na última fábula da correção do caráter dela. Ela chega a uma conclusão de que é melhor que ela fique afastada da família, quase como um modelo moderno de autoconsciência, quando o personagem chegou à conclusão por ele próprio que é melhor tomar um caminho X e não um caminho Y, algo totalmente dado à narrativa moderna. E aí, só a título de curiosidade, não sei quem lembra, né? Moderno vem do latim modo de agora, que é um termo cunhado ali no século V a.C., ou perdão, depois de Cristo, ali no comecinho da Idade Média, para justamente os romanos demarcarem o final da era grega e o começo da era deles. Então, o modo de agora é romano, não é mais grego, e a gente tomou de empréstimo no final do século XVIII a mesma nomeação para dizer que dali para frente, do final do século XVIII para frente, o drama de agora seria diferente do drama clássico, e é por isso que há essa denegação do gênero no drama moderno, no segundo campo, em que a gente evoca para atrair, volto a dizer. Então,
Voltando agora à planta baixa do que a gente tem no Entre Facas e Segredos, a primeira coisa que a gente pode constatar, e depois a gente deixa um espaço aí para as perguntas, o Luiz acabou de fazer uma colocação, e aí a gente pode, daqui a pouco, quando encerrar um primeiro bloco de raciocínio, abrir um pouco para os comentários aí de vocês. Tá bom? Combinado, então. E aí, voltando para essa planta baixa, sempre nessa relação do plot com o caráter, não é? Eu só consigo ter uma estrutura dramática se eu souber, dentro do que eu vou escrever, aí sim, a relação que a trama vai ter, a história vai ter entre a ação e o caráter. O que é que eu vou contar da ação e o que é que eu vou corrigir, ou, volto a dizer, se a gente estivesse num caso do drama moderno, o que é que eu vou apresentar como traço de personalidade que não necessariamente será corrigido. Como a Entre Facas e Segredos tem uma estrutura clássica, fazendo uma sobreposição de dois gêneros que, apesar de serem gêneros criados do final do século XVIII para cá, porque tanto o melodrama como a narrativa policial são do século XVIII para cá, vocês estão lembrados. É um melodrama ali do final do século XVIII, no Boulevard do Crime, ali no ambiente da Revolução Francesa, e a narrativa de detetive, a narrativa policialesca, tem o seu início ali com a obra de Edgar Allan Poe, no século XIX, e tem uma coisa bem interessante do Todorov, que eu separei aqui para vocês darem uma olhada daqui a pouco, é que o Todorov, no seu estudo sobre o romance policial, da onde vem tudo isso, obviamente, que a gente está discutindo, ele diz que tem duas categorias ali dentro. O romance de enigma, que é o que a gente tem aqui no caso do Entre Facas e Segredos. Qual é o romance de enigma que diz o Todorov? É esse básico. Alguém morreu e até o final o detetive brilhante vai ter que fazer um arrolamento de pistas para chegar à conclusão de quem matou, sempre acertando no final. Né? O que imortalizou a obra de Agatha Christie, Conan Doyle e outros tantos. Né? E aí ele diz que, de forma mais complexa, tem o romance negro, que, diferente do romance de enigma, de onde a gente tirou a inspiração no cinema para o romance noir, a gente não necessariamente tem o desvendamento do crime e não necessariamente a gente tem o detetive numa jornada concludente. Ele se perde no meio da investigação com questões pessoais e vai se distanciando do próprio caso. E aí, mais uma vez, confirmando esse aspecto do drama moderno que solapa o gênero. Então, no romance de enigma, a gente tem a concretude de quem matou, que é o Ransom, né? o playboy da família. No final, o nosso Benoit Blanc, feito lá pelo Daniel Craig, consegue reunir todas as provas, e aí, de forma totalmente dentro do romance de enigma, ele define a narrativa no terceiro ato, e já o romance negro, que começa a ter uma evocação maior dentro do ambiente da literatura no começo dos anos 20 para frente, já no século 20, ele trabalha com esse esvaziamento, com essa rarefação da própria investigação, levando, às vezes, até o próprio detetive a ser o assassino. Né? É uma inversão total de expectativa e uma grande intromissão moderna no gênero. E o melodrama, que, para quem já fez minhas aulas, conhece bem ali as aulas que a gente esmiuça bastante, né? A origem do melodrama, a importância dele dentro da literatura, migrando do teatro como melodrama para romance e folhetim dentro da literatura, e depois o próprio cinema, a partir dos anos 10 do século 20, vai tomar de empréstimo ali os conceitos do melodrama através de Edwin Porter e de W. H. Griffith, que foram citados na aula passada, que vão criar ali uma cinematografia, uma gramática, um vocabulário visual, todo ele em cima do melodrama. Então, do ponto de vista do plot, a gente tem o filme é extremamente conservador, a gente tem
no final a descoberta, o desvendamento de quem matou, e a nossa Marta Cabreira, a nossa migrante latina, saindo dos andrajos para a fortuna, né? Nada de novo sob o sol, né? Até aí. E o aspecto de baixo, que está aí na tela, do Character Driven, é dado só para a personagem da Marta Cabreira. E aí, se vocês fizerem um levantamento, tiverem tempo, paciência, né, a gente vai ver que a Marta Cabreira tem o maior tempo de tela, porque a gente tem um triângulo protagonista que a gente vai mostrar também daqui a pouco, que é composto, então, entre a Marta Cabreira, o detetive, né, o Benoit Blanc, e o nosso vilão. Estou chamando de vilão intencionalmente, vocês já vão entender por quê. Que é o Ransom, que é o playboy da família. Então, se ela está no topo, ela é o Agon, e a gente tem o Pro-Agon, que é o personagem do detetive, e o Anti-Agon, que é o personagem do Ransom, a gente tem, então, só a nossa Marta Cabreira fazendo uma correção de misbehavior no final, cujo seu desvio comportamental a ser corrigido ao longo da jornada, ao longo do arquiplot, ela perde a ingenuidade. Aliás, essa é uma temática de misbehavior recorrente no melodrama. Geralmente, como a gente tem lá no Conde de Monte Cristo, né, um clássico lá do Alexandre Dumas, bem ali do começo do romance folhetim, a gente tem a mesma questão. A gente tem um protagonista ingênuo, que é enganado, tem uma aristocrata que vai tomar a mulher desse pobretão, e no final ele vai estar totalmente experiente e racional para recuperar fortuna, né, da mulher e a família de volta. Porque ele começa ingênuo e no final ele não é mais ingênuo. Então, é o mesmo caminho que a gente percorreu, e eu acho... pode passar o próximo, por favor, Viviane? Eu acho bem interessante a gente começar por esse lugar, já para mostrar que a gente não tem, de fato, no repertório do cinema comercial, grandes inovações de estrutura. A gente tem tido grandes inovações de estilo, que é a gente pegar um conjunto de referências com que se trabalha dentro da indústria e organizá-las em microações, numa distribuição de cenas que dê a sensação de que a gente tem algo de novo sob o sol, como foi no caso específico do nosso Parasita, que eu decupei ali na semana da Roteiraria com o Mercado, que aconteceu aqui em São Paulo. Aliás, os cariocas estão convidadíssimos. Por favor, venham conhecer a sede da Roteiraria. A gente podia fazer um forró bodó aqui para vocês virem conhecer. Estou falando sério, a gente organizava assim, ônibus, carreatas e tal. Seria muito bacana a gente fazer uma festa aqui agora para valer. Vocês vão adorar o espaço novo, tem uma biblioteca dentro, que está sendo montada. Muito bacana. E ali a gente fez o Parasita, e o Parasita volta a trabalhar com as questões do melodrama, do Grand Guignol, e com um discurso de segundo campo sobre a pobreza, as regras da pobreza naquela cultura. Mas, quando a gente esmiuça a estrutura, a gente encontra os mesmos vestígios do que a indústria tem usado. Então, é muito mais uma questão de estilo, porque a gente tem usado uma base estrutural muito parecida, né? Pois é, depois eu quero acompanhar esse Coração Satânico aí, que eu só vi só um trechinho aqui do Renato, e aí depois a gente faz um break aí para a gente poder olhar os comentários de vocês. Então, temos claramente esse detetive investigando um caso de melodrama. Essa seria a minha síntese da estrutura do que foi narrado no Entre Facas e Segredos. Então, tem um detetive investigando a vitimização de uma pobre migrante latina que está sendo, obviamente, manipulada por um vilão rico burguês. Mais melodrama do que isso, impossível, ainda mais com uma propriedade da grande família em jogo e com bilhões de dólares em cima da mesa, um autor de sucesso, né, que já foi traduzido para mais de 30 países, como diz o filho Walt, né, que é aquele ator maravilhoso, Michael Shannon. Então, olha só, esse é um slide para a gente lembrar
que é uma investigação em cima de uma lógica do melodrama. Próximo slide, por favor. Aí, quando a gente avança, a gente encontra essa estrutura do tripé medieval. Olha só que coisa arcaica. Porque toda vez que a gente trabalhar com tipificação de personagem, que foi algo que o melodrama foi buscar lá na Idade Média, né? A gente tinha muito isso ainda nos autos, né? Não sei aí quem é leitor de Gil Vicente, mas a gente tem assim o padre, né? A gente tem o pobre, a gente tem o mendigo, a prostituta, a gente tem essa tipificação que o melodrama foi buscar ali como fonte de inspiração na Idade Média e, em parte, na comédia dell'arte, que também trabalha com essa visualização do tipo, não é? E aí a gente tem essa estrutura medieval para o tripé protagonista. A gente tem, porque no período medieval a gente saiu com essa estrutura estudada pelos russos, né? Que vai mostrar o quê? A gente tinha a mocinha, a gente tinha o herói e o vilão. Então a mocinha migrou para o contexto do melodrama, que é uma migrante, ou uma suburbana, ou uma trabalhadora da indústria, né, uma operária. A gente só mudou a embalagem, mas a fragilidade, a vitimização continuam iguais, né? Nada de novo, outra vez, nada de novo sob o sol. E o Benoit Blanc, ele atua como herói por quê? Porque ao desvendar que ela foi enganada por esse burguês malvado, né, ela foi vítima desse ardil, ela, na verdade, ganhando ciência de que não só é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa pura, mas que também ela precisa saltar, ela precisa se locupletar socialmente. Entrou um áudio aí. Se locupletar socialmente, se tornando uma pessoa mais maliciosa, mais racional e mais madura para lidar com, volto a dizer, né, os ardis do mundo burguês, do mundo liberal, quer que seja, porque a premissa deste filme as forças burguesas foram aniquiladas por um detetive brilhante e uma serviçal, uma enfermeira de coração puro. Esse seria o jogo da premissa, a síntese, que é um dos slides que vocês também vão ter por aí. Então, voltando à estrutura medieval do tripé, a gente tem no agon, na agonia, no proto-agonismo, não é isso? Lá em cima, Marta. Maior tempo de tela, ela. Quem é que começa e fecha a narrativa teleologicamente? Marta. O que ela recebe de apoio do Benoit Blanc durante a investigação? A volta, a confiança de que ela é uma pessoa boa e que ela estava sendo enganada por um vilão burguês. Aí entra a parte mais deliciosa desse tripé, que é a gente lembrar a origem do vilão. Na verdade, o termo é cunhado ali na Idade Média, num contexto totalmente feudal, e tem duas leituras para a ideia do vilão. Primeiro, o vilão não era aquele que morava no castelo, era aquele que morava especiais. Muitos mais perto da nobreza. Era alguém que chegava até a frequentar o palácio, fazendo, claro, serviços subalternos, mas com mais acesso à monarquia. Então, ele era odiado pelos outros serviçais porque ele tinha essa distinção de ser um empregado chique. E aí veio a primeira pecha pejorativa em que se atribui a esse vilão alguém que se acha um pouco melhor do que os outros serviçais. E a segunda versão, mais perto do que nos interessa aqui, porque o melodrama foi retomar a figura do vilão por essa tipificação medieval, volto a dizer. Aí, onde é que eles foram buscar essa referência? Porque a segunda leitura do vilão, no período da Idade Média, diz o seguinte: o vilão é aquele que, por ter muita proximidade com a nobreza, passou a invejar a nobreza e a conspirar contra ela. Então, ele é uma pessoa pérfida, ele é uma pessoa insidiosa, ele não é uma pessoa confiável, e por ele não ser um nobre, ele é da vila, e aí veio a qualificação pejorativa
de vilania. Aquele que pratica a vilania é o vilão. E aí a gente tem esse Ransom totalmente tipificado e só trazido para uma moldura burguesa, que é o quê? Alguém que gosta de gozar com o dinheiro alheio, esse alto burguês que, ao invés de arregaçar as mangas como um pequeno burguês e criar o seu império, quer viver sob as expensas de terceiros, no caso, o avô que falece, em que todos ali da família, que são todos suspeitos, bem a estrutura de uma detective story, não é isso? Que você trabalha ali com uma média de 5 a 8 suspeitos por história. Nesse caso, se não me falha a memória, a gente tem esse slide aí, são 5 suspeitos, né? E está ali o Ransom atualizado dentro da moldura do melodrama para ser um vilão burguês. E esse vilão burguês é aquele que não quer a expressão da época, do alto burguês, não quer sujar as mãos com o trabalho, né? Lembra um pouco o traço deixado, infelizmente, aqui para a burguesia brasileira, né, que acha que é feio o cara vencer trabalhando muito, né? Ele acha que todo mundo devia nascer já com um soldo dentro da carteira. Bom, próximo slide, por favor, e a gente vai, então, para a clareza, não é, do que a gente tem. Mocinha, misbehavior, ingenuidade, pureza, falta de malícia, vai viver uma correção no final, que é a perda da inocência. Vai descobrir que todos aqueles que a elogiavam dentro da família, que diziam que ela era praticamente uma pessoa da família, quando o dinheiro foi todo para ela, todos se voltaram contra a serviçal. Eles não sabem dizer se é do Uruguai, se é do Brasil, se é do Paraguai, porque para eles, do México para baixo, tudo é a mesma coisa, né? Esse é mais um comentário do pastiche, que é o filme. E aí, um parêntese, para a gente fazer aqui mais uma digressão sobre subgêneros, a gente pensar a diferença entre pastiche e paródia. Eu li 2 críticas, fora os meus arrolamentos e anotações aqui sobre o filme, e a da New York, que eu sempre sigo, para quem me acompanha sabe que é sempre um norte para mim, porque eu penso muito parecido com o editorial da revista. A gente tem assim sempre uma convergência muito grande, não só de crítica, mas também do ponto de vista da evocação de referências e tudo mais, né? Me sinto muito perto ali daquele corpo de colaboradores da revista, e ali está a crítica oficial dizendo que o filme é um pastiche com um fundo político que eu vou comentar daqui a pouco. Mas, voltando ao pastiche, com que eu concordo plenamente, ele não chega a ser uma farsa, ele é um pastiche, a gente lembrar a diferença entre pastiche e paródia. O pastiche, que é uma expressão cunhada ali à época do Renascimento, é quando um pintor vagabundo usava tintas inferiores para tentar imitar uma obra de arte maior. Então, é uma falsificação, mas é uma imitação do original, certo? O termo é cunhado inicialmente em latim e depois ganha esse CHE francês que a gente acabou adotando aqui para o português como uma influência anglicista, né? Então, o pastiche é quando você imita a obra original. É forma original. No caso do humor brasileiro, a gente trafega melhor no campo da paródia do que do pastiche, na minha opinião. Mas, comentários à parte, o que leva a gente a entender a diferença entre uma coisa e outra conceitualmente dentro do filme, dentro do projeto aí do Ryan Johnson, né, do diretor e roteirista do Entre Facas e Segredos, é que o pastiche ele tem uma conotação mais elogiosa em cima do original. Então, qual é o original? O filme de detetive, em que ele está fazendo uma homenagem ao imitar um estilo de filme de detetive. Porque, na verdade, ele não é a Vera, não é? Ele tem comentários distanciados.
ele já tem um jogo de metalinguagem, né? Meta em grego, além da linguagem, né? Mas um comentário, uma segunda janela para a própria investigação, que é o fato do Harlan, do patriarca bilionário que foi assassinado, ser um autor de detective stories, não é isso? Premiadíssimo, consagrado no mundo inteiro, e usa sua própria morte, um suicídio induzido, depois a gente descobre no final, com um arrolamento de charadas e pistas, como um autor que está criando uma narrativa em cima da sua própria morte. Então, essa é a segunda camada. É isso que deixa esse pastiche estrutural gigante, né? Ele é um filme totalmente despretensioso, não é? Mas essa segunda janela é muito interessante como estrutura, o que não por acaso levou o filme também a uma nomeação de melhor roteiro lá no Oscar, porque trouxe, de alguma maneira, um certo frescor para o gênero do detetive, né? E eu acho força nesse lugar, além de toda a ambiência kit comentada ali dentro do pastiche, essa segunda janela em metalinguagem em que o assassinado é um autor de policiais, não é? De histórias de detetive, em que ele cria charadas para os vivos descobrirem como a sua morte se deu, como, no final das contas, ele escolheu morrer daquela maneira. E olha, gente, eu nunca faço screening por questão de gosto. A gente já falou isso muitas vezes para quem já foi, para quem está chegando agora. Eu não escolho Jury, não escolho Entre Facas e Segredos. Semana que vem a gente vai ter o filme do Clint Eastwood. Não é porque eu acho brilhante ou não brilhante, é para a gente ver o que se premia lá fora, o que tem distribuição internacional universal e por que geralmente estas narrativas continuam fazendo sucesso, né? E a gente está vendo aqui nessa decupagem, nessa planta baixa, que a gente não tem absolutamente nada de novo sob o sol até aqui, e o que veio de novidade até então foi o quê? Foi essa estilização da metalinguagem com o próprio assassinado, colocando mais uma camada em cima do gênero detetive, criando pistas e charadas para dificultar a descoberta do Benoit Blanc no final. Ponto. Bom, sobre o Benoit Blanc não precisamos mais nos deter aqui em nada, podemos ir direto, né? Tem a charada da morte, ele não tem nenhuma qualificação de caráter, ele é um homem que começa inteligente e acaba inteligente, então não tem nenhuma transformação de personalidade. E aí a gente vai para o Ransom, que é o nosso vilão, né, que eu acabei de defender agora naquela base triangular medieval. E aí o Ransom, engraçado, ele tem um misbehavior, que é a oposição do misbehavior do protagonista, da protagonista Marta Cabreira. Enquanto ela é ingênua, ele é ardiloso. Então, mais um ponto interessante para a gente pensar. Só que, como o nosso vilão ele não precisa corrigir a sua personalidade, obviamente, ele vai acabar pérfido, ele vai acabar traiçoeiro, ele vai acabar ardiloso como ele começou, porque vocês já conhecem isso dentro da estrutura clássica, você não corrige o vilão, você só corrige o protagonista, né? Então, esse vilão, Ransom, né, esse que compõe a base triangular, como o Antagon, né, que está ali para deixar Marta cada vez mais ingênua, né, por isso que ele é o vilão, não só porque ele perpetrou e engendrou toda a ideia do crime, mas também porque, enganando, ludibriando a protagonista Marta, ele deixa o misbehavior dela no mesmo lugar. Por isso que ele é o Antagon. Mas aí entra um aspecto pitoresco, que eu diria, que é a origem da palavra snob, porque ele é um snob, né? A família mesmo detesta ele, né? Os pais o toleram, mas ninguém mais ali aguenta, os tios, os primos, ninguém gosta dele. E a palavra snob, ela tem uma origem curiosa, que é assim, parece sublinhada para a criação do Rian Johnson, né, para o roteirista-diretor, porque snob vem do latim, que é não nobre.
E isso foi feito de forma, essa etimologia, essa classificação, isso foi feito de uma forma bastante, né, bastante preconceituosa no século XIX, quando ali os alunos de Oxford, que pertenciam à aristocracia, começaram a conviver com os primeiros burgueses bem-sucedidos financeiramente dentro da sala de aula. E aí, como Oxford tem essa tradição aristocrata, para fazer uma distinção entre os alunos de berço, né, quatrocentões ali, de família de gerações de dinheiro, para aqueles recém-chegados, novos ricos burgueses, eles pejorativamente diziam: esses são os não nobres, que em latim deu esse snob, que acabou dando esse snob que a gente tem em português. Então, o Ransom é exatamente aquele alto burguês snob que não tem um berço aristocrata. Tem uma das melhores falas para mim do detetive, do Blanc, do Benoit Blanc, é no final, quando o próprio Ransom diz que quem é você, Marta Cabreira? Ninguém que veio lá da Guatemala, né, que eles vão brincando com isso, do Uruguai, do Brasil. O último é o Brasil, né, que veio lá do Brasil achar que tem o direito de tomar essa propriedade da minha família tradicional. E aí o Benoit Blanc, não sei se vocês lembram, fala: tradicional coisíssima nenhuma. Seu avô comprou essa casa nos anos 80 de um milionário paquistanês, se não me falha a memória, e aí mostra que eles são do New Money, que eles são burgueses, que eles não são aristocratas. E essa pecha para o burguês é a pior marca que o burguês pode carregar, é a lembrança de que ele não tem, que ele tem dinheiro, mas que ele não tem o acesso. Não tem um sobrenome tradicional, né? Próximo. E aí a gente vai para o Todorov, né? Uma primeira introdução, Todorov, para quem já teve tempo de fazer esse estudo dele, de ler esse estudo dele, de fazer esse mergulho com ele em cima do romance policial, ele faz essa divisão entre o romance de enigma e o romance negro. Já falei aqui, não precisa voltar, né, para não ficar repetitivo. O romance de enigma vai nos dar dois caminhos de história, e é por isso que eu fiz essa evocação do Todorov, porque o Todorov vai dizer o seguinte: no romance de enigma tradicional, né, que você pergunta, que os americanos de forma jocosa chamam de whodunit, né, quem o fez, né, quem matou, que virou um neologismo, né, que se escreve como se fala. Nesse whodunit, né, a pergunta do começo da narrativa, da fábula do Serap, volto a dizer, a detective story geralmente começa na segunda fábula, já no trigger, já no disparador, já no gatilho. Alguém morreu, eu tenho que descobrir quem matou, ou eu assisti ao assassinato e vou descobrir junto com os personagens agora quem foi que matou, né? E ali, quando essa pergunta se dá, a gente tem, brilhantemente colocado pelo Todorov, dois caminhos de história: a história do crime e a história da investigação. E aí, justamente por essa bifurcação do romance de enigma, todo romance de enigma tem dois plots dentro de um só. Você tem a história do crime e você tem a história da investigação. A história do crime, como a gente vai ver no filme, no Entre Facas e Segredos, recai toda em cima da trajetória da Marta como principal vítima do ardil do vilão, em que ela, que tem um coração de ouro, né, que é a marca do melodrama que a gente vai ver daqui a pouco, está sendo acusada de um crime que ela acha que cometeu, mas que a gente sabe que ela não cometeu, que há ali por trás um gênio do mal engendrando essa crença de que ela é assassina, o que vai se esclarecendo do low point em diante, né, para o público. E a gente tem a história
da investigação ela mesma, que é o arrolamento de pistas das charadas que o Benoit Blanc vai juntando, reunindo, para no final ter sempre aquele desfecho maravilhoso, dizendo tudo o que aconteceu e juntando todos os fatos de uma forma incrível, e tudo bate, tudo coincide, tudo que ele diz é verdade, de uma forma bem idealizada, com um final feliz, à maneira da narrativa clássica, não é, com um fechamento teleológico. E aí, falando de narrativa teleológica, né, que é o caso, se vocês pegarem a primeira cena, a primeiríssima e a última, a gente tem a caneca que diz minha casa, minhas regras, que é a mesma caneca que a Marta vai segurar no final, né? Totalmente teleológico, um arco completo. A gente está lembrado que a palavra teleológico em grego vem de teleios com logos, né? Teleios quer dizer final, completude, concretização, e logos, obviamente, razão. Então, é a razão de uma narrativa que se conclui. Então, a gente começa com aquela caneca, dizendo minha casa, minhas regras, e acaba com a caneca, minha casa, minhas regras. Não confundir com aquele programa do governo Minha Casa, Minha Vida, que é uma outra história, que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Mas aí, a história do crime, né, é Marta com Ransom. É ela sendo vítima do ardil dele. Então, esse é o primeiro braço de um romance de enigma. É a história do crime. E a história da investigação toda recaindo sobre o Benoit Blanc, com ele fazendo essa junção dos dados, etc. e tal. Bom, aí, para a gente não perder a viagem e evocar um pouco o brilhantismo de Todorov, eu fiz o comentário sobre o romance negro, que para ele começa ali nos anos 20 do século XX, quando a gente tem essa mesma história de detetive não tendo o desfecho esperado pelo gênero. E aí já dei vários exemplos, né? Essa desintegração do detetive enquanto ele investiga, essa não meta cumprida sobre quem matou, e o aspecto mais interessante, mais controverso, quando você tinha o próprio detetive como assassino brilhante. E vocês sabem por que o romance negro, um dos conceitos, né, ele começou a acontecer sob a adjetivação de romance policial no século XIX? O que se conta na teoria de forma muito interessante é que, geralmente, eram crimes que se davam nas partes mais pobres da cidade, nos guetos da cidade, com uma presença muito grande do fog da madrugada, o que encobria ainda mais a possibilidade de você desvendar as pistas sobre aquele determinado crime. E daí veio o conceito da escuridão, da noite com fog, o que ajudou a adjetivar o gênero, né? Tem um conceito belíssimo que o melodrama também vai usar, que diz o seguinte: com a ausência de Deus, né, do final do século XVII em diante, né, com essa expulsão da metafísica dentro da filosofia moderna, a alegoria que vai se criar no século XIX, ou seja, um pouco mais de um século depois, né, é que um mundo sem a metafísica, no século XIX, ele está às escuras. Ele não está iluminado por Deus, ele está sombrio, ele está lúgubre. E aí o romance policial vem para coroar esse momento do XIX, em que os homens estão circulando nos grandes centros urbanos sem a onipotência, a onisciência da proteção de Deus. E aí o mundo traz esse conceito é fantástico, sensacional. Se vocês, quando estudarem isso, para quem já estudou, vai lembrar que também há a nomenclatura de romance gótico, porque traz esse aspecto do gótico que é retomado no período, mas, obviamente, dentro de um conceito, um gótico totalmente secular, um gótico terreno, né? Que lida com o aqui e agora do homem, não com a metafísica do homem, como o gótico lá atrás. Bom, vamos seguir. Eu já fiz um comentário sobre... Eu comecei o nosso
a nossa aula falando sobre gênero e denegação do gênero. Gênero, na acepção clássica, é a evocação do gênero que vai determinar como a sua história vai acabar. Então, digamos que a gente tem um gênero clássico como The Quest, certo? Que é uma busca, não é? Que faz parte daqueles 7 plots básicos que o Christopher Booker dá para a gente, para quem já leu esse livro, que eu sempre indico nas minhas aulas. Se eu digo o meu gênero é The Quest, eu vou atrás de alguém, como é que vai acabar essa história na acepção clássica? Eu vou encontrar esse alguém. Se eu digo que na acepção clássica, ainda usando os 7 plots básicos do Booker, que ele foi, obviamente, tirado da narrativa clássica, não é? É um jornada e retorno, né? Como é que vai acabar essa história? Alguém vai viajar e no final vai voltar para casa, né? Como é a própria Odisseia. Então, o que a gente fez de diferente, volto a dizer, usando os gêneros clássicos na contextualização moderna? Eu evoco o gênero e não dou a concretude teleológica daquilo que o gênero está predizendo quando você escolhe um determinado gênero clássico. Então, como seria esse The Quest na acepção moderna? Eu vou atrás de alguém que eu não encontro. Como é esse jornada e retorno, eu começo a viagem e me perco na própria viagem e nunca mais eu consigo voltar. Nesse sentido, eu já usei isso nas minhas aulas, Food for Thought, né, para a gente ter um alimento para pensar. Mais um. A grande crítica que se fez a Paris, Texas, no período, já falei isso em aula algumas vezes, mas é sempre bom lembrar que o nosso brilhantíssimo Wim Wenders, né, com toda aquela turma maravilhosa que escreve junto com ele, o Sam Shepard já partiu, infelizmente, mas o Peter Handke, que foi premiado agora, né, ganhou o Nobel, que foi um dramaturgo que trabalhou com ele muitas vezes, alemão. A gente tem um aspecto conservador ali, que a gente tem o personagem no primeiro ato completamente perdido e no final ele consegue reunir a família de forma teleológica. Então, Paris, Texas, começa no segundo campo, segundo a crítica especializada, e acaba no primeiro campo, porque ele consegue reunir a família e achar uma meta, reintegrar aquilo que ele tinha perdido. Óbvio que a jornada é de segundo campo, porque ela é rarefeita, ela vai acontecendo devagar, ela tem uma evanescência, né, uma difusão muito grande entre a meta e o que ele consegue atingir, mas, obviamente, que no final ele consegue reunir, e aí o primeiro campo, esse aspecto teleológico, essa concretude, volta a ser predominante. Então, é mais uma lembrança do que eu comecei dizendo, e aí eu peguei uma citação do John Truby, né, naquele livro dele da Anatomia da História, que eu tenho a impressão que ainda não foi traduzido para o português, não tenho certeza. Talvez, se a Bárbara Hamilton estiver entre nós, me Sage possa me dizer se já foi ou não. Mas, veja, eu nem acho... Eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu acho que o livro vale super a pena de ser lido. Eu acho que todo manual de roteiro, mesmo os mais ordinários, vale a pena. Porque alguém que parou para pensar em estrutura, a gente sempre consegue botar alguma coisa na gaveta, botar alguma coisa na cabeça. A gente sempre guarda alguma coisa, sabe? Pois é, o Pedro, que está hoje conosco, Pedro, que honra, Pedro Reinato, nosso coordenador pedagógico, o homem de todas as letras, que bom que você está conosco. Então, não foi traduzido, diz o Pedro, mas eu acho que vale a pena vocês baixarem o PDF ou comprarem lá para o Kindle, etc. E aí eu cunhei esta frase que está aí em inglês dele, em que ele vai dizer que o gênero é a história já dada em forma, não é? É uma maneira particular para você contar um tipo de história, que foi igual o exemplo que eu acabei de dar. Qual é o tipo de história? Se é uma detective story, se é uma história de detetive, é um tipo específico, que é o quê? Acaba com o detetive no romance de enigma, né, para a gente seguir aqui o raciocínio de Todorov, conseguindo desvendar o crime. Pronto, acabou. O gênero já deu o final. Né? Então, coloquei essa citação e a ressalva sobre
para a gente que está aí a vida inteira em cima desse troço, ele não traz muita coisa nova, mas ele traz alguns blocos de formulação ali, de conteúdos sobre a dramaturgia audiovisual, muito bem organizados esses blocos, sabe? Então, é uma leitura que eu acho que vai agregar alguma coisa aí para vocês que estão nessa busca também, levantando. Pode passar o próximo, por favor, Viviane, levantando aí informações sobre como narrar bem para o audiovisual. Bom, aí a gente vai agora entrar um pouco mais, né? Olha, Leandro, é o John Truby. A Vivi depois pode, não sei se dá uma olhada na página da roteiraria, ou então ela manda aí para vocês no final, não sei como é que isso pode se dar. Anatomy of Story, né? Essa The Anatomy of Story, né? A anatomia da história. É um livro bem interessante. E ele esteve no Brasil, esteve na Globo. Não sei se alguém aí chegou a assistir a palestra dele. Eu sei que a Carol, se eu não me engano, com a Bárbara estiveram lá, com a Úrsula também, na palestra dele. Não estou bem certo, mas que ele esteve na Globo eu lembro, né? Ó, Carol, sim, vocês estavam as três muito bem, estávamos muito bem representados, então. Muito bem. Agora vamos mergulhar um pouco mais na questão do gênero da detective story, né, do gênero do detetive com o melodrama. Olha só, tem um ponto, isso eu achei brilhante. Eu não sei o quanto de consciência ou não tem nessa escolha que o diretor fez, o nosso Rian Johnson, né? Eu não sei ao certo o quanto de consciente tem nisso. Eu costumo dizer que quando você tem um roteirista experiente ou um grupo experiente narrando, tanto na direção como no roteiro, as coisas que a gente encontra aqui na crítica não são gratuitas, gente. É uma ingenuidade a gente achar que a pessoa faz uma escolha de ter uma narrativa teleológica em 3 atos, com low point claro, com fábulas claras de midpoint, etc. Ah, que coincidência, aqui é exatamente no meio da história, ele conta tal coisa aqui que se configura no midpoint. É ingenuidade da nossa parte, porque como os nossos processos são muito empíricos até hoje, infelizmente, por vários aspectos que não vem o caso agora a gente debater, né? A gente tem feito isso nas aulas, é ingênuo da nossa cultura empírica achar que essas culturas que se organizaram de uma maneira muito mais formal dentro da escritura do drama, essas pessoas não têm essas escolhas de forma consciente. No caso aqui, por ser um conceito muitíssimo específico, talvez o Rian Johnson, não sei, eu conheço mais a trajetória dele como diretor do que como roteirista, né? Muito embora ele se atribua as duas funções. Ele é aquele cara que fez o Looper, lembra desse filme? E tem também ali o Retorno dos Últimos Jedi, também o Star Wars é dele. Então, um cara que está bem... Eu também gosto de Looper, viu, Lígia? Eu estou com você. Eu acho o Looper bem interessante. E acho que ele fez um filme mais caricato agora, Entre Facas e Segredos, um filme mais comentado, mais kit, né? Claro, intencionalmente, mas no final, mesmo com todas as fragilidades, porque quando você vai para um pastiche, tem uma hora que você tem pouca consistência. Mas eu queria fazer uma defesa aqui, que a atriz que faz a Marta Cabreira, a Ana de Armas, né? Ela já fez agora o próximo 007 também com o Daniel Craig, né? E ela é interessante, eles vão repetir a dupla. E ela dá uma dignidade ao personagem dela, mesmo com toda aquela brincadeira, com alguns cacos que a gente percebe ali entre os atores, aquela brincadeira do Kentucky, né, que é de onde vem o sotaque que o nosso Daniel Craig adotou, vira uma piada muito particular. Você vê aquela menina, aquela personagem atravessando com uma verdade, com uma entrega, né? E aí esse pastiche, que é sempre... Geralmente pastiche, paródia,
como são subgêneros, trabalham numa frequência mais caricata, né? Mas eu acho que ela atravessou como uma verdade que deu muita força ao produto lá do nosso diretor, do Rian Johnson. Mas aí, voltando para o raciocínio, a gente tem a morte como elo de ligação da detective story, da história investigativa policial, e o melodrama também, ele nasce dentro da morte. Olha que coisa interessante, gente. Pouca gente sabe que o começo do melodrama é no Boulevard do Crime. São, na verdade, espetáculos a céu aberto, nos banlieues ali de Paris, né, nas periferias, com a classe operária, com os pobretões, com os suburbanos, encenando cenas sanguinolentas de grande violência, com a morte explicitada, em praças públicas, a céu aberto, para um público totalmente franco e voluntário das periferias. Então, tanto o melodrama começa com essa presença do cadáver, com essa physis, com a presença do corpo, como a história de detetive também precisa do cadáver, precisa da physis, para ter o seu disparador dentro do plot. E aí, este é o elo de ligação, volto a dizer, com as informações que eu obtive pelas duas críticas que eu li. Eu não sei dizer se o Rian Johnson teve essa consciência de escolher dois gêneros, um do século XVIII e outro do século XIX, em que os dois lidam com morte. Não arriscaria dizer que ele não teria consciência disso, mas para a gente aqui, que é do mundo tanto da prática quanto da teoria, porque eu sou apaixonado pelas duas coisas, eu tenho um pé em cada canoa. Para quem me conhece bem, eu amo escrever e amo dar aula, para mim é igual. E aí, para a gente que é também do mundo da teoria, encontrar essa morte como elo comum entre os dois gêneros que ele escolheu, uau! É a conexão perfeita, porque aí já há uma sobreposição natural ligando os dois gêneros. Isso me arrebatou quando eu escolhi esses primeiros 4 filmes que a gente vai fazer, o Clint Eastwood na semana que vem, e fecha esse primeiro ciclo com o na 4ª semana. Daqui a 15 dias a gente fecha com o Jojo. E aí, a partir da 5ª semana, já vou anunciando logo, depois dessa minha troca com vocês livre, né, que eu estava realmente com saudade de usar tempo aqui para conversar com a comunidade audiovisual, com ex-alunos, roteiristas, candidatos à profissão, convidar a comunidade audiovisual para a gente ter esses encontros gratuitos na quinta-feira, mas depois da 4ª semana, como temos contas a pagar, todos nós, não é isso? Ainda mais nesse momento aí de recessão meio obscuro, né? Meio noir, não é? Eu vou começar um ciclo pago, tá? Um ciclo. Eu vou pegar, depois eu vou conversar aí melhor com os professores da roteiraria e vou começar um ciclo de aulas de decoupagens. Mas aí não é nada absurdo, um preço módico, mas para a gente poder rodar aqui as nossas necessidades depois, porque o feedback está sendo tão positivo e eu estou tão entusiasmado com esse formato que eu acho um crime a gente, com perdão do trocadilho, né, a gente parar agora. Bom, então, voltando, a gente tem então a morte como elo de ligação entre a detective story e o melodrama. Aí, depois manda para a Raíssa quais são os filmes e como é que isso tudo vai se dar, porque agora vai quebrar aqui o meu raciocínio. Né? Já eu dou uma respirada aqui, tomo uma água, o que é difícil às vezes para mim, mas eu vou fazer isso para vocês perguntarem e a gente interagir mais um pouco. Bom, vamos primeiro para o aspecto da detective story. Né? Então, ela é physis como melodrama, precisa do corpo, precisa da morte, precisa do cadáver. Aí entra um dado que me encantou. Eu tenho muito encantamento por esse período que vai do 18 até o final do século XX, porque foi uma área de investigação que eu demarquei aí
na minha tese lá de mestrado, e meu doutorado está indo por esse mesmo caminho, né? E nesse período que vai do 18 até o final do século XX, o que a gente identifica é que toda a parte do cientificismo, da cientificidade, que a gente está vivendo uma grande descoberta, né, desse homem querendo controlar a natureza, né, que o projeto de Descartes, na verdade, né, todo o projeto cartesiano que ficou tão famoso no Ocidente, né, porque ele, de alguma maneira, cria ali uma ruptura, né, que vai nos dar caminhos para negar a metafísica. Toda essa ideia cartesiana vem de uma vontade do homem moderno, ele meio que fundador do homem moderno, junto com Shakespeare, né? Ele tem essa vontade de que o homem, pela ciência, ele evolua tanto que ele consiga dominar a natureza. Então, essa detective story no século XIX, ela vem inspirada por essa ideia do detetive com o legista, ok? Daí vem o médico e o monstro, né? Que a gente está trabalhando com esse cientista que está absolutamente encantado pelo lado noir, urbano da existência do XIX, e que é pela ciência, por ser um médico, né? Que essa é a metáfora, ele quer dissecar o cadáver. Aí entra no século XIX esse encantamento da ciência, que ao dissecar o cadáver com o legista, vai descobrindo pela ciência provas que só a cientificidade pode fornecer. Tem até um paralelo interessante que o Todorov mesmo faz entre Édipo, investigador de si mesmo, né, à procura de si mesmo, como em Coração Satânico, né? Ele está à procura de um assassino que é ele mesmo. Ele fala assim, qual é a diferença entre o investigador Édipo e o investigador do romance de Enigma do século XIX? É que o investigador do XIX tem a ciência, tem o legista, tem a decomposição do cadáver para conseguir levantar pela ciência provas, o que gerou um sem número de produtos século XX adentro, sendo esses mais populares e mais vagabundos, o CSI da vida, Law and Order e outros por aí, certo? Mais vagabundos de serem mais poucos, né? Mas trabalham bastante bem esse lado do forensics, né? Ela deixou uma marca, não sei aonde, na parede, que com esse líquido aqui a gente consegue identificar. Então, está havendo um encantamento por esse corpo que agora, através da ciência, eu consigo dissecar. Como é que está o corpo do outro lado, da outra coluna, que é o melodrama? A gente tem também a presença do corpo, que é o grande protagonista da era moderna, né? Corpo sobre o qual Marx, né, o nosso Karl Marx, vai escrever profundamente sobre o corpo do operário, né? Vai fazer uma citação muito polêmica que vai atravessar o século XX com muita força. Não sei se vocês lembram, quando no Capital, um trecho ali, que a gente é obrigado a estudar para entender a progressão da narrativa de vanguarda do segundo campo, que é bem marxista, né? Quando ele diz assim, os artefatos produzidos pelo capitalismo, né? Todos os bens e commodities que o capitalismo produz, têm um pedaço do corpo do trabalhador dentro dessas commodities. É uma afirmação bombástica, né? Incrível, retumbante, que teve grande eco, obviamente, no seu século e que seguiu o século XX adentro, polemizando, né, muito essa dicotomia entre esquerda e direita, sendo essa a alegação da classe trabalhadora, né? O carro que você utiliza tem um pedaço do meu suor ali dentro, e por que eu não tenho acesso a ele? Mas essa é uma outra discussão. Eu só quero voltar para essa physis. É uma outra discussão e não é, né? Porque, na verdade, o melodrama ele vai narrar o corpo dessa classe operária, desse suburbano. Você veja, a Marta
nesta trama, ela é serviçal, ela quem faz o trabalho pesado, ela sobe, ela desce, ela é subcientista, porque ela não é médica, ela é enfermeira, né? Que é uma categoria inferior, não é? Obviamente, do ponto de vista da hierarquia, não sou eu quem está dizendo, né? Em relação à ciência, né? Um prepara para a operação, mas o outro é quem opera, né? O médico é quem opera, o senhor, o doutor da ciência é quem vai operar. O outro só prepara o doente, né? Então, voltando aqui, a gente tem esse corpo operário da Marta, essa physis dela, tanto é que a primeira alusão feita pela Linda, né, que é a filha ali mais velha do Harlan, do patriarca da família, o personagem defendido ali pela filha do Tony Curtis, né, que é uma atriz maravilhosa, aliás, grande comediante, para quem não sabe, né, ela diz que Marta é uma menina da América Latina, né? Cita lá um primeiro país, se eu não me engano, começa dizendo que ela é do Paraguai, e diz que ela é uma menina que trabalha duro, que trabalha muito. Então, subalterna, serviçal da burguesia, melodrama puro. Migrante latina, melodrama puro. Quem faz o trabalho pesado, a gente chega no herói do rendimento burguês, que é, na verdade, o herói do melodrama, que é aquele cara que trabalha de sol a sol para se tornar um pequeno burguês e, no futuro, quem sabe, um alto burguês, porque ele acredita que o tempo dele tem que ser ocupado integralmente com o esforço pelo trabalho. E aí foi por isso que eu juntei Marx com os artefatos do capitalismo, né? Porque está ali a presença da classe operária, do migrante latino, representando esse lugar. E o que ela tem, então? Ela tem o corpo. Por que ela tem o corpo na lógica do melodrama? Porque se ela não teve tempo de estudar muito, porque não teve meios para isso, ela só tem o corpo para vender, para conseguir ganhar o soldo, para conseguir levar o pão para casa. Então, daí vem toda a classificação do melodrama, que vem do boulevard do crime e evolui no século XIX, sendo o gênero que faz o seu protagonista trabalhar muito para um dia ficar rico. Ou o que chora, porque o que chora faz uma expressão do corpo. Por isso que a lágrima nasceu dentro do melodrama, porque ela não só é uma prova de que aquele que não pensa muito se manifesta mais através dos sentidos, mas também porque, ao se expressar através dos sentidos, através da lágrima, ele se mostra superior a todos os outros, porque ele é mais sensível, o seu corpo sente mais do que os outros. E aí a gente fez aí na nossa edição de um material que tem enorme, que a gente fez aí com o levantamento de várias cenas do filme, eu pedi a gentileza da Grace, com as meninas, com a Paty e com a Viviane, não sei se a Paty também nos escuta hoje, para que a gente fizesse só um levantamento, não é? Das cenas em que a Marta chora, porque ela chora o tempo inteiro. Quando ela não está chorando de forma rasgada, ela está marejada, ela está reagindo ao que está acontecendo a ela, ou àquela situação, sempre com os olhos molhados. Isso vem. Qual é a origem disso tudo? É que o pobre suburbano dos grandes centros urbanos, né, deslocado para as suas periferias, não tem o intelecto para ganhar o pão, tem o corpo, e esse corpo é um corpo sensível que manifesta tudo que vive através da lágrima. E aí, qual é a paródia, o pastiche que o nosso Ryan Johnson faz? Aí, vocês vão me perdoar, certamente foi consciente, ela quando mente vomita. Então, a expressão da verdade dela vem pela physis, vem pelo corpo. E esse vômito representa justamente
essa idealização da figura do melodrama, que ela é tão pura, ela é tão ingênua, que se ela mentir, o corpo dela rejeita a mentira, não consegue acolher aquela inverdade dentro do próprio corpo. E aí o mais interessante disso tudo é que esse vômito vai ter uma função diegética. Estão lembrados, né, da palavrinha mágica cunhada por Platão? Diegesis, em grego, quer dizer através daquilo, por meio daquilo que guia. Não é? Então, uma narrativa diegética é algo que você planta ao longo da narrativa. Assim. Mas vai o que ele fala. Então, a gente tem não só é uma evocação desse corpo do melodrama, como a gente tem uma função diegética, quando lá no final a gente só consegue incriminar o Ransom quando ela mente deliberadamente, já não mais ingênua, já ardilosa, já racional, já escolada e experiente, dizendo que a Fran, que a serviçal, está bem no hospital quando Fran morreu, não é isso? Para que ele parta para cima dela em fúria e tente matá-la com aquela faca de adereço teatral, né, que não é uma faca cenográfica, que é uma faca cenográfica, desculpe, que a gente tem até também um comentário sobre isso lá na frente, e ela usou, então, esse próprio ardil da physis, do corpo, para conseguir levar o Benoit Blanc a fechar o caso. Porque com aquele gesto, com aquela atuação, ele se incrimina e o vilão, então, é pego em flagrante naquele momento com aquela faca cenográfica, tudo provocado por esse vômito physis que diegeticamente fechou a narrativa. Olha só quanta coisa consistente, coerente, esse Rian Johnson usou para contar essa brincadeira que ele faz, essa homenagem que ele faz a uma detective story pura, né? Muito bem. Então, para fechar o slide, a gente tem o Benoit Blanc lá embaixo, sendo aquele personagem que tem uma ação sem caracterização nenhuma, sem um caráter a corrigir. Como eu disse aqui, ele começa inteligentíssimo e vai inteligentíssimo até o final, não tem nenhuma alteração de correção ou de aquisição de algum dado para a sua personalidade, porque o Agon não é ele. Já Marta, ela é movida pela ação de conseguir escapar do crime que ela não cometeu, porque ela é vítima, volto a dizer, do vilão, não é isso? Mas com caráter, como ela está colocando aí o cursor embaixo, para lembrar que ela é a nossa protagonista com maior tempo de tela, porque ela tem tanto a ação delimitada dentro da investigação, como ela tem correção de caráter. Bom, aí, para eu respirar um pouco, e vocês também, não é? Que a gente já está se aproximando ali das 10:50, a gente tem o arquiplot dessa história e nós fizemos o recorte das fábulas, né? Dos pontos que narram esse arquiplot. Muito bem. A gente disse que ele é primeiro, essa narrativa é primeiro uma detective story, não é? E depois um melodrama. Essa estrutura narrativa é uma história de detetive, primeiro, por quê? Porque o corpo do plot é desenvolvido pela investigação. Então, se o gênero história de detetive trouxe a ação através da investigação, esse é o gênero principal que você tem, e o melodrama entra como segunda camada, como segundo gênero nessa composição. Alguém aí, que eu vi aqui rapidamente, disse que é uma desconstrução. Cuidado com essa palavra, porque não é exatamente isso que o filme é. Ele não é uma desconstrução do gênero da detective story, do murder mystery. Ele é, na verdade, um pastiche, ele é
uma imitação comentada, porque para ser uma desconstrução, eu não teria essa conclusão com a descoberta do assassino. Muito bem. Então, a gente pega da segunda fábula em diante, já expliquei aqui que a gente deve muito a Hitchcock essa escolha de começar pela segunda fábula, porque ele começa já dentro da ação do crime, que é quando a nossa protagonista, Marta Cabreira, sonha com o momento em que Fran, a governanta, foi levar o café da manhã para o nosso patriarca, o Harlan, e o encontra morto. Não é? Pum! Disparei, alguém morreu, então alguém, nesse caso, há a suspeita de que alguém matou, ou porque ele teria cometido esse suicídio, já que a adaga, o punhal, está ali do lado, e tudo indica que foi com aquela faca que ele teria cometido a própria morte, né? Ou alguém teria usado dessa faca para cometer o crime. Muito bem. Já entrei no segundo ato, desprezei a fábula da apresentação. A primeira, que geralmente a da apresentação, é para a apresentação do misbehavior, do caráter. Como aqui o caráter tem uma função menor, é a segunda camada, ele começou da ação para frente. Né? Então, a gente tem o pesadelo de Marta, lembrando um momento, né? Evocando o momento, lembrando, melhor dizendo, tentando inferir o momento em que a Fran encontrou o corpo. E aí a gente vai direto já para o momento, na terceira fábula, a fábula do midpoint do plot. Esta análise é em cima da estrutura do plot, da investigação, que é quando ela presencia, ela está chorando ali, para variar, né? Ela está ali fazendo a expressão da physis, está chorando na escada, de repente ela se arrepende, ela não topa o plano do patrão, abre a porta, é quando tem o momento exato em que ele corta a própria jugular. Então, no midpoint é o momento em que a nossa protagonista presencia o ato suicida. Low point dessa história é quando, olha só o que vem aí de escorregadio e dúbio, para a gente não perder o foco, tá? O low point dessa história, gente, do ponto de vista do plot, da ação, começa quando Marta descobre que ela é a única herdeira universal de toda a fortuna do velho, de toda a fortuna do patrão. E aí, eu coloquei aquela citação de Aristóteles aqui, que diz assim, vocês vão lembrar bem, o drama é uma imitação de uma ação, e não a imitação da vida. O que isso significa tecnicamente? Uma pessoa empírica, leiga, acha que no momento em que ela foi nomeada herdeira universal, é um momento ascendente, porque ela vai ficar rica, né? Descendente no plot, indo em direção ao low point, porque é um momento em que todos têm certeza de que ela está comprometida com o assassinato, porque aquela pobretona deve ter tramado a morte do velho para induzi-lo a ficar com toda a fortuna dele. Ok? Claríssimo? Então, por isso que a gente foi da herança, da nomeação da herança para Marta em diante para o low point, porque dali para frente a vida dela se torna um verdadeiro inferno, com toda aquela família perseguindo, a acusando e levantando falsos sobre o seu comportamento dentro da casa. Então é um momento em que ela está dentro do plot, sendo mais acusada e sendo a vítima, e sendo preferencialmente a assassina número 1 e sendo a vítima mais ingênua na mão do Ransom nessa hora. Não é? E aí, qual é a subida óbvia dessa história? A subida óbvia dessa história é como o nosso Todorov narrou ali no romance de Enigma, que é quando o detetive brilhantemente arrola todas as provas e mostra por A mais B
que Ransom é o assassino e que a nossa Marta, de coração puro, chorosa, que vomita quando mente, é inocente. Pronto, acabou o plot. Qual é o epílogo dessa história? Acabou, última fábula Battle Scene, o detetive, o vilão e a mocinha cara a cara. Vilão tenta matar a mocinha, não consegue, pateticamente, é incriminado, e a gente tem ali a conclusão dessa história para o epílogo. Só para lembrar, epílogo em grego, epi em grego é o prefixo sobre, né? Onde a gente tem epíteto, por exemplo, né? Epigonal, né? Sobre alguma coisa. E então epílogo é sobre o logos, né? Epílogos, né? Que é é sobre tudo o que você viu da narrativa estruturada dentro da racionalização da narrativa clássica, desse arquiplot criado lá atrás por eles, que foi sendo aperfeiçoado ao longo dos séculos, né? Que é uma operação, como a gente está vendo aqui, e vendo nas minhas aulas, e vendo nos livros qualificados de teoria e tudo mais, que é uma operação extremamente racional, e o epílogo é um comentário, então, sobre toda a razão estruturada que você viu para fazer um comentário sobre o desfecho. E aí, o epílogo é quando Marta está no platô de cima da casa, com toda a família pobretona ali embaixo, a serviçal do melodrama agora é bilionária, e a família que talvez se tornasse bilionária de novos ricos burgueses estão lá embaixo, dependendo dela agora. Mais melodrama que isso, volto a dizer, impossível, não é? Então, vamos agora, de forma bastante prazerosa, para vocês respirarem um pouco, né? Porque tem informação para burro, nisso que a gente está discutindo hoje. Aliás, essa é uma constante nos nossos encontros, né? Tem sempre muita coisa para a gente ver. E aí eu queria que vocês agora dessem uma olhada junto com a gente em cima dessas 4 fábulas, que, volto a dizer, que pela escolha narrativa começa da segunda para frente, abortando a primeira, que tem uma conotação muito mais voltada para o caráter do que para a ação, como vocês bem sabem. Ou para quem não sabe, fica sabendo agora. Por isso que tem esse xxx aí, não é isso? Porque a gente vai direto para o cadáver, direto do corpo para frente. E aí a gente fez, então... E aí pode, se não estiver junto, Viviane, com esse conjunto aí das 4 fábulas, no final pode mostrar o epílogo, porque como o nosso tempo já daqui a pouco vai estar ali, né, se esgotando, a gente já fecha o epílogo também. Então, por favor, vamos agora rezar para que os deuses da tecnologia transmitam com eficiência, porque às vezes prende, é aquela loucura, não é? Principalmente com muita gente na sala, às vezes a exposição da imagem fica um pouco deficiente. Então vamos lá? E aí a gente vai acompanhando fábula a fábula para a gente confirmar essa progressão do plot. E, mais uma vez, é um pastiche que confirma o gênero, não faz uma desconstrução, poderia ter feito, mas não fez. Né? E aí, só isso. Apresentamos o corpo, começamos assim, né? Direto. Né? Midpoint. O midpoint mais abrangente, não é? Em que a gente vai ter a recapitulação do crime em flashback e depois um comentário do próprio detetive sagaz dizendo existe uma missing part nessa história, tem algo faltando nessa história que não está se encaixando muito bem com essa personalidade cheia de pureza e candura que está aqui na minha frente. Né? Vamos lá. Esse é mais longo. Vamos lá. 2 comentários. Primeiro, legista citado, o que confirma aquele encantamento do século XIX, não é? Que por essa ciência, dissecando aquele cadáver, eu consigo chegar onde eu preciso para descobrir alguma coisa importante. E a segunda, a evocação do romance de Thomas Pynchon, O Arco-Íris da Gravidade, que é magistral, mas é um romance totalmente terceiro-campista, como as coisas do Thomas Pynchon, né?
isso que ele resume aí do projétil por um caminho natural é uma brincadeira, uma alegoria, porque é uma forma totalmente subjetiva e abstrata de você entender o que ele estava narrando no final do livro, né? E é um livro enorme, então tem essa brincadeira também de que ninguém leu, mas no fundo, o que ele está querendo dizer é que ele tem um processo muito louco, que parece muito caótico, mas que no final ele consegue juntar tudo, né? A gente teria nesse low point, a gente teria também o caráter dela no low point, porque é o momento em que ela está nas mãos do Ransom. Ela está do lado do assassino, totalmente ingênua, totalmente manipulada por ele, sem sacar nada, né? Então, esse é o momento em que a ingenuidade dela volta a conduzir a sua própria conduta, né? Vamos lá. Eu acho mais interessante a gente ver a cena em que o Horn faz uma menção a essa faca cenográfica, falando da personalidade do neto, que é uma cena que está ali perdida ali no meio, que você não prestar muita atenção, como um bom filme noir, né? Como um bom filme de detetive, que é quando ele faz a menção de que é uma função a termo, de que Ransom, o neto dele, é uma pessoa muito parecida com ele e com traços de personalidade que podem levá-lo a não identificar uma faca cenográfica de uma faca real. Isso já tinha sido dado lá pelo meio da história. E quando a gente faz essa decupagem, né, de script doctor, parando e vendo e juntando as informações, como num bom romance policial, a gente vê que a informação já havia sido dada. Mas enquanto já está pronto, porque eu teria 2 comentários sobre a sequência anterior aí, a última. Você está pronto ou Tá, não? mas pode fazer. Não, então entra, depois eu faço. Vamos lá. Isso é para mostrar que numa narrativa clássica, a gente trabalha sempre para dentro, né? A gente tem sempre tudo o que acontece servindo a narrativa, ou imediatamente, ou mais adiante, ou numa função imediata, ou numa função a termo, sempre com esse foreshadowing aí sendo construído. Então, vamos dar uma olhada para uma cena que pouca gente presta atenção, de que a informação do final já havia sido dada como num bom romance policial. Dá uma olhada aí. Ali no final ficou meio apagadinho, mas deu para entender exatamente que essa é uma das características até que se consolidou do romance noir do século XX para frente, do jeito que o Todorov coloca ali, né, de 1920 em diante. A gente trabalha com uma quantidade tão grande de informações na história de detetive, justamente para ludibriar e colocar esse fog para que você não identifique o que poderia ter sido óbvio, né? Mas o meu comentário anterior para a última fábula, para a fábula da conclusão, antes da gente rodar aí o epílogo, né, é que a gente mata 2 coisas numa cena só. Primeiro, obviamente, a gente tem um desfecho, né, dessa faca cenográfica entregando que ele é, de fato, um assassino, foi ali pego em flagrante, o que se une ao comentário do Harlan, do avô, sobre a personalidade do neto, que é igual a dele, a ponto de uma hora eles não saberem mais onde está a realidade e onde está o objeto de cena, não é? Que é o comentário teatralizado. E a gente vê a nossa protagonista perder a inocência dentro da cena. Quando ela engendra aquele ardil do vômito, com a história do hospital, de que Fran está viva, que eu havia comentado aqui no começo do encontro, é a prova de que agora ela não é mais ingênua. Fábula de subida também para a correção do caráter. Bingo, batendo com tudo que a gente discutiu até agora, né? Então vamos aí para o epílogo, que a gente já está com o tempo aí se acabando, esgotadinho, mas faltam ainda 5, 10 minutos para a gente fechar aí. Vamos lá. Primeira cena, gente. Primeira cena do filme.
Minha casa, minhas regras, meu café. Né? Primeiríssima. Fran nem apareceu ainda. Primeiro plano, o Mug lá. Última cena, agora, vamos lá. Ela com a mesma caneca. Os deuses da imagem, às vezes, fracassam nessas épocas de crise, não é isso? Mas deu para dar toda a ideia do arco, todo o conceito teleológico, aquela função a termo da evocação da adaga falsa, cênica, que já tinha sido dada, anunciando, prenunciando, predizendo o final, o que é típico, volto a dizer, de uma história de detetive, em que você vai soltando as informações, exigindo do espectador a mesma atitude do detetive, que é essa junção, né, de todas as informações que vão ser, todas as pistas que vão sendo dadas dentro da narrativa. Bom, para fechar, gente, Viviane, vamos para o próximo slide rapidamente. Eu queria o próximo. Não queria a curva do Artplot, não, tá? A do melodrama, não. Só o próximo slide já, por favor. Tá? Aqui é para vocês darem uma olhada. Né? É claro que a gente não precisa passar por item a item, porque muito do que já foi falado aí já foi pago dentro da explanação, da decupagem, do screening que a gente fez aqui junto hoje. Né? Mas é só para lembrar que na estrutura, esse filme com 61 cenas, que se passa quase que na sua totalidade num único cenário, que é a casa, que gastou só 3 dias para contar a história toda, né? Tem um aspecto que eu acho muito interessante, que é esse fundo com um comentário político, mostrando a posição. Essa é a nossa story world aí que está aí embaixo, né? Qual é o universo que você vai visitar e descobrir através desta narrativa? O universo de uma migrante latina na América dividida de Trump. Né? O Trump é citado ali naquele debate político que a família tem, em que a Marta é convidada pelo Richard para servir de exemplo como uma migrante trabalhadora, workaholic, como um herói do rendimento, que merece um dia ter o green card, ter o status de cidadã, porque está suando na camisa dentro do sonho americano. Então, vem essa camada de comentário ali, com um pano de fundo atualizando o debate em que essa história se dá. E eu acho que tem uma outra coisa. Olha só, tudo aí pago, tá vendo? Função a termo da faca falsa. Eu acho que tem uma coisa para a gente continuar pensando aí. Me dá o próximo aí, por favor. Não a curva do melodrama. O seguinte, o último, o que fecha com os aspectos do melodrama. Né? Que uma das coisas que o melodrama, servindo ali e ajudando a dar o tônus do filme, né? Ajudando a narrar o estilo do filme, confirma todas as premissas do drama, seja do ponto de vista da confecção do caráter dos personagens, tipificados, volto a dizer, a própria trajetória da Marta, dos andrajos, da pobreza para a riqueza absoluta, com alguns elementos como aquela running gag que a gente acentuou aqui, em que a gente tem cada hora um personagem dizendo que ela é de um país da América Latina, porque eles não dão a menor bola para isso aqui, né? Fazendo mais um comentário desses pobretões da América que não é do norte, não é? E aí tem um aspecto muito específico que eu gostaria de trazer para vocês, que virou uma categoria narrativa do século XIX para frente, mais consolidada no século XIX, mas que também vem da Idade Média, que é esse eavesdropping aí. Não sei se alguém já ouviu falar.
Eavesdropping vem da palavra eaves em inglês, que quer dizer calha, certo? Calha, onde você faz o esgotamento da água, né? Quando chove, e virou uma marca que, num dado romance medieval, um personagem ficava pendurado na calha de uma casa para escutar a conversa que estava se dando dentro da casa. Então, ele estava fora, pendurado na calha, daí o dropping, né? Ele está quase caindo, e aí virou esse verbo em inglês, que é eavesdrop, que é, na verdade, ouvir atrás de portas e janelas às escondidas, né? Que é uma marca do melodrama, que é aquela hora que o vilão se aproxima de uma conversa importante, né, no escritório do protagonista que ele odeia, né, e que ele descobre ali, ele escuta sem querer, não é? Uma revelação que ele vai usar contra aqueles documentos da empresa, e aí quando chega no midpoint ele vira o dono da empresa e joga o cara na sarjeta. É a origem da palavra sarjeta, na verdade, que é gutter em inglês, né? Então, você estava ouvindo ali na calha, na sarjeta, com uma conotação de perfídia bem cara ao melodrama. E o meu último comentário do posto do melodrama, o melodrama ele foi pensado, depois que ele ingressa no século XIX e vira romance e folhetim na literatura, ele é pensado para o universo feminino, porque, em geral, a grande leitora do romance folhetim, do melodrama transposto para a literatura sob a forma do romance folhetim, era o universo feminino, que muito à toa em casa, né, muito desocupado naquele momento, aquele universo feminino, se entretia com aquele sonho de viver todas aquelas fabulações do melodrama, e daí se criou uma relação entre o melodrama e a mulher. Inclusive, naquela tese brilhante da nossa Silvia Oroz, grande amiga, já deu um curso comigo lá no Rio, aí no Rio, né? Em que eu fiz uma pós-graduação com ela. Ela tem dentro do clássico dela, Cinema de Lágrimas da América Latina, um capítulo só sobre as tipificações do feminino dentro do melodrama. E aí, não por acaso, a gente tem Marta Cabreira, a nossa protagonista, né, saída do melodrama, vivendo com a mãe dela e com a irmã. Não existe figura masculina, por dois motivos. Primeiro, já disse que a grande heroína do melodrama é a mulher, e porque, geralmente, na estrutura do melodrama, vitimizando a protagonista mulher, o pai, a figura masculina do provedor, é ausente. Foi alguém que se evadiu da família, geralmente por algum histórico de alcoolismo, de vício. Não é um cara trabalhador, é um cara encostado, beberrão, que quer aproveitar a vida nos bordéis, nos bares, e sobrou para aquela heroína salvar a família através do trabalho suado, do herói do rendimento, da heroína do rendimento que ela se torna, para que no final o melodrama mostre que ela ou ficou muito rica, ou há um contexto em que a sociedade inteira reconhece o seu valor e o jogo se inverte de uma maneira totalmente idealizada, como se fosse uma narrativa clássica de primeiro campo. Porque a gente não pode esquecer que o melodrama é um arremedo da narrativa clássica, também chamado pejorativamente, como vocês já ouviram nas minhas aulas, de o kit da tragédia, ou o divã do pobre. Não é? Então, esse é o melodrama. Entre facas. Viviane, mostra aí rapidamente, por favor, a curva do melodrama, só para fazer uma pontuação para quem não teve essa aula, ou para quem está chegando no nosso mundo agora, que curva do melodrama
dentro de entidade do Arquiplot tiveram essa aula comigo, alguns, né? Talvez a maioria, em que ao invés da gente ter a terceira fábula, que é a do midpoint, para cima, ascendente, a gente tem descendente. Então, aqui é obstaculizando, tirando a fábula 1, porque a gente começa do velho sendo encontrado morto para frente, do Harlan encontrado morto para frente, a gente a primeira fábula, iria da segunda diante, e dessa segunda ela só cai na sua ingenuidade. Esta é a estrutura em arco do misbehavior da Marta dentro do Entre Facas e Segredos, em que ela é ingênua até a quarta fábula do low point, e depois de tanto apanhar, ela sobe para perpetrar aquela mentira de que a Fran está viva, para conseguir engambelar o Ransom e, com isso, conseguir a vitória final junto com o Benoit Blanc e botar aquele burguês, aquele novo rico atrás das grades. E aí a justiça foi feita e ela não é mais ingênua e é a dona da casa e é bilionária. Não é milionária, gente, ela é bilionária, com todo esse exagero efeitista, como chamou Nietzsche, não é isso? Com todo esse efeitismo do melodrama em que uma pessoa sai Zé caiu, gente. Deixa eu ver se ele volta. alô, alô? Voltou, Zé. Gente, era isso que eu tinha para falar. Semana que vem temos o twist da decupagem, gostei. Everton ainda está entre nós, deu boa noite ali na hora que eu não podia falar. Everton, você é um queridaço, obrigado por estar conosco. Queria dedicar o screening de hoje a Grace e a uma amiga nossa que também faz aniversário hoje, malasiana. As duas fazem aniversário no mesmo dia, são duas pessoas amadas e queridas, a Trina. E um beijo para você, Trina. Depois a gente bota legendas, porque você não sabe português. Grace, muitíssimo obrigado por você estar presente conosco na roteiraria. Você é uma pessoa brilhante, que tem muito a agregar, que já está fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigado pela decupagem. Por fim, eu queria dizer que na semana que vem tem mais, quinta-feira, com o filme do Clint Eastwood, né? Baseado numa história real, que é um filme de primeiro campasso, com a estrutura muito, muito similar do Jury, mas, claro, com um outro embaralhamento aí, para a gente ver como é que ele organizou aquilo lá, dentro dessa lógica que Hollywood ama, que é toda vez que você devolve o arquiplot para eles, eles sorriem para você. Então fica aí o convite para a semana que vem, a lembrança de que, acabando a quarta aula, eu começo um curso com um preço módico, super acessível, com outras decupagens, com outros autores, outros roteiristas. A gente já vai embalar e mandar aí para vocês. Então, por favor, avise aos amigos. Vai ser um sinal para a gente abrir para o Brasil inteiro, para a roteiraria já ir pouco a pouco penetrando aí em outras cidades, em outros estados, porque a gente tem um projeto junto com o Paulo Barata, tomara que o Paulo esteja conosco também esta noite, de levar a roteiraria aí Brasil afora, tá bom?
Gente, eu vou deixar um beijo enorme, principalmente para aqueles cariocas que eu não vejo há muito tempo, que prestigiaram esta noite, esta sala. Um abraço, um beijo, muita saudade. Quando eu estiver no Rio, a gente tem que ir à forra, hein? Eu sou esse não boêmio, mas vocês me arrastam um dia para eu tomar um guaraná com vocês aí em algum lugar nos baixos da vida, tá bom? Obrigadíssimo a todos. Obrigado, Maurício, pela direção. Você me orientou aqui para ficar com a imagem melhor. Espero que eu tenha comunicado aí visualmente melhor esta semana. Um beijo enorme. Viviane, obrigado pelo apoio de sempre. Nós não vivemos sem você. Se a Paty estiver ainda na sala, Paty, obrigado por tudo que você está fazendo pela roteiraria. Um beijo, um beijo. Parti. Beijos. Até já.